Gente, bem-vindos aí a mais um SYNC, né? Mais um encontro de cocriação do primeiro protocolo cultural, né, de Web3 do Brasil, se bobear do planeta. E por que que eu falo, a gente fala que é um protocolo cultural? Porque a dinâmica, né, a dinâmica em si de coordenação entre as pessoas não se faz através de contratos inteligentes e protocolos que rodam no blockchain. Se faz de forma interativa, P2P, por entre as pessoas, né, por entre diferentes contextos sociais, econômicos, né? Por entre e com diferentes interesses. Né? Então, é um protocolo que também quer conversar não com a lógica da escassez que é presente na sociedade que somos, onde ela usa só uma dimensão de recurso, uma dimensão de capital para indexar e encapsular tudo que é o capital monetário, o capital financeiro. Então, a gente trabalha com um olhar permacultural, né, dos vários tipos de capitais, dos 8, 9 tipos de capitais, dos vários tipos de recursos, e está trabalhando com a lógica da abundância, ou seja, na medida que todos nós, cada um de nós aqui, nós somos seres complexos, correto? Como seres complexos, nós temos, se nós fizermos uma crítica de nós mesmos, nós temos um monte de recursos que nós já, digamos assim, dispomos, né, de forma tangível ou intangível, que a gente pode, de forma empática, estar compartilhando, disponibilizando para que outros possam acessar, correto? Ou seja, o paradoxo de achar que somos saco vazios, o paradoxo de achar que não temos, estamos sempre com uma tábua rasa, é o paradoxo de uma sociedade totalmente baseada na, na construção de coisas, né? Ou seja, na construção daquilo que não existe. Né? E, no entanto, se a gente olhar para a natureza ela está sempre não construindo, mas ela está sempre criando ou cocriando novas formas de vida. Né? Então, o exercício aqui é a gente fazer o exercício biomimético, né? Da mímica, da complexidade da natureza. Então, esse protocolo, o RE, o recursos gerativos, ele visa fazer a mímica, né, complexa da natureza, ou seja, a gente conseguir gerar coordenação entre nós de uma forma interativa, de uma forma orgânica e emergente, correto? A partir da lógica da abundância, ou seja, de todo e qualquer recurso que pode estar sendo disponível, né, para que outros possam empaticamente acessar. E por que isso é tão importante quanto a gente recriar o mercado de crédito de carbono, por exemplo? Ou a gente fazer a restauração de biomas, ou reflorestamento de áreas, de terrenos, ou, ou gerar um solo fértil, né, onde o solo foi degradado. Porque se a gente não se ressignificar como sociedade, no sentido de ressignificar nossa forma de perceber o outro e o nosso entorno, a natureza, né, a gente por mais que a gente faça uma correção, crie incentivos econômicos para não se poluir mais, ou para ter uma relação com a natureza, né, não depredadora, onde você não trata a natureza apenas como ativo, né, ativo econômico, a gente vai continuar reproduzindo o mesmo mindset, o mesmo ethos da sociedade que somos. Então, é necessário também mudar a nossa forma de nos perceber como espécie. Não só entre nós, mas com relação às outras demais espécies do planeta. Teoricamente, na prática, não. Na prática, teria tanta voz quanto nós temos, correto? E desconstruir essa ideia de que nós estamos no topo da cadeia alimentar, porque não estamos. Nós somos um tipo de inteligência, existem outras formas de inteligência. Bem, isso é só para dar uma contextualização mais alargada, né, do que nós estamos efetivamente cocriando na prática aqui. O que a gente está cocriando na prática é o seguinte, gente. Eu estou fazendo esse drive-thru, né, esse overview, de uma forma bem sintética, né, para que a gente possa ipsis literis é o que a gente vem conversar hoje aqui. Então é o seguinte, nós convidamos, né, por exemplo, o Diogo Jorge, que está aqui, do projeto Agroflorestal, para estar aqui, convidamos o Marcelo Silva, do Rifai Spring, que está aqui para a gente, conversamos o João Estelita, do Fórum Cultural lá de Lumiar, conversamos o Atos, que é um dev que vem se dedicando a estudar a Web3 e perceber, né,
todo tipo de integração que possa haver entre as tecnologias de registro distribuído que estão nascendo, as DLTs, enfim, toda essa emergência complexa que nós estamos vivendo, e convidamos o Renato, agora, recentemente, o Renato está chegando aí, que trabalha, né, que tem um token, o Token Leve, que a gente vai ter a oportunidade de conhecer hoje, né, e que trabalha com o mercado de cripto. Né? Então, ele está aí, ele, o irmão dele, geraram uma comunidade de pessoas em torno do Token Leve. Ele vai poder conversar sobre isso, né? De como isso vem acontecendo, correto? Então, assim, então vocês entendam, se a natureza ela é diversa, né? A diversidade faz parte do seu DNA, né? Então, evidentemente que aqui não podia ser um encontro de iguais, né? Um encontro só daqueles que estão ressonando com você. Então, é um encontro de diferentes, é um encontro dessa de tipo de diversidade, de perspectivas diferentes. Então, só gerar esse encontro que está sendo gerado aqui, que ele gera toda semana, isso por si só já gera um tipo de footprint, né? Um tipo de pegada cultural diferente. É uma pegada cultural aonde a gente se abre para escutar o outro, a gente se vê espelhado uns nos outros, entendeu? Então, esse tipo de diálogo, abertura, nesses tempos que nós vivemos extremamente polarizados por grandes macronarrativas, né, de Estado-nação, enfim, político-partidárias, enfim, de divisão, né, de binarismos, todo tipo de binarismo que você possa imaginar que gera o movimento de guerras frias e guerras quentes de forma permanente, faz com que a gente tenha a oportunidade aqui de começar a entender que a Web3 é muito mais do que o mercado de cripto, por exemplo. Que a Web3 é muito mais do que uma oportunidade, é uma oportunidade fantástica para a gente repensar a tecnologia pela tecnologia, a tecnologia interconectiva da web, né, da internet, com a tecnologia social que nossa espécie tem, né, baseada na empatia. Então, a gente está diante de uma oportunidade seminal aí, fundamental, que vai muito além do que hoje a gente entende como Web3, né, que está basicamente focado em cima da, da, das, das altcoins do Bitcoin, ou das L2, do L1, do Ethereum, da Solana e etc. Né? Então, a gente está falando de um movimento muito maior. Mas, claro, que a gente tem que começar por algum lugar. E o lugar que nós estamos começando é um lugar que está nascendo, que, por exemplo, é um movimento de finanças regenerativas, de ReFi, que o Marcelo está ligado. Né? Temos que começar por algum lugar, que é o lugar onde a gente tem que fazer essa conversa do ReFi com o tipo de DeFi, o tipo de finanças descentralizadas que o Renato traz para a mesa, para conversar. Como é que a gente faz essas conversas? Né? Então, o ReRe acaba sendo, o recurso gerativo acaba sendo esse protocolo, né, cultural, onde gera esse ambiente, né, não é um projeto, é uma iniciativa aberta, open source, gera esse ambiente capaz de fazer o encontro, uma pororoca, de diferentes tipos de águas, entendeu? De vários encontros de água. Então, é o que nós estamos fazendo aqui. E para a gente materializar isso, isso ficar mais palpável para as pessoas, nós criamos ao longo de 2022, né, ano passado, nós co-criamos o seguinte arquétipo, galera, para vocês entenderem. O ReRe trabalha em três dimensões. Quais são elas? A dimensão do hiperlocal, né, territorializado ali, e o biorregional, o hiperlocal biorregional. A dimensão do vivencial, que é aquela dimensão das abelhas. A abelha poliniza, né? Ela pega o pólen de uma planta e leva para outra, correto? Então, o vivencial é para que cada um de nós aqui possam ter experiências diferentes em contextos e mundos sociais ou cidades diferentes. Então, tem a dimensão vivencial e a dimensão local, que é essa dimensão hiperlocal, biorregional e planetária ao mesmo tempo. Ou seja, ela não é só global, né? Ela encapsula também o hiperlocal biorregional. Então, nós trabalhamos com essas três dimensões. E quais são os vetores do ReRe? São três vetores também. Um dos vetores é fazer da Web3 algo totalmente passível de ser apropriado cultural e economicamente por toda e qualquer pessoa. Então, essa é uma das
um dos desejos, né? Um dos vetores do ReRe, de fazer o ReRe, recriar a possibilidade de que toda e qualquer pessoa possa ter um contato com essa emergente Web3, né? Então, esse é um vetor. O segundo, fazendo isso, criando um ambiente por entre nós aqui de livre aprendizagem, onde todo mundo aprende com todo mundo. Então, esse é o segundo vetor, criar ambientes para a gente aprender por entre nós, né? Aprendermos por entre nós, aprender o que o Raman, através traz de abundante, e ele pode empaticamente compartilhar conosco aqui para a gente possa aprender com ele. A mesma coisa com o Renato, a mesma coisa com o Diogo Jorge, a mesma coisa com o Marcelo, a mesma coisa com o Atos e daí por diante, né? A terceira dimensão é gerar, gente, uma microeconomia que conversa muito, para quem conhece como Raman, eu vou falar, eu acho que vocês não, talvez não tenham ouvido falar, talvez o Atos ouviu falar, não sei se o Marcelo, conversa muito com a fluxonomia 4D, né? A fluxonomia 4D, que foi algo que nasceu na segunda década desse século, através dos encontros do The Hub, né? Que aqui no Rio de Janeiro teve o Hub Rio Iniciativa, né? A gente falava de gerar uma fluxonomia de 4 dimensões entre as pessoas para troca de saberes, troca de recursos. Então, a terceira dimensão, a terceiro vetor é a gente gerar uma fluxonomia, uma microeconomia baseado na lógica da abundância, onde todo tipo de recurso está disponível para que todos nós, usando nossa tecnologia social da empatia, possamos acessar mutuamente. Então, são esses os vetores, são essas as dimensões de ReRe, tá, gente? E para não ficar parecendo que isso aqui é uma tese de doutorado, ou que a gente está fazendo aqui um grande paper para publicar no Scientific American, né? A gente busca trazer isso para a Terra, né? Gerar o fio Terra. E de que forma a gente começou a gerar o Fio Terra? A gente começou a convidar os projetos de Web3 gerativos, como Agroflorestal, Refi Spring, Borderless Money, Keynote Studios, e daí por diante. E, através desses projetos, cada projeto desse gerar a sua própria piscina comum, né? Gerar uma piscina comum de recursos compartilhados. Então, vocês imagina, Renato, você trazendo a Leve Investimentos para ser uma interface do ReRe, e a gente gera em torno da Leve uma piscina comum de recursos compartilhados, onde fica claro ali quais são as necessidades que a Leve tem, quais são as demandas, quais são os desafios, e cada um de nós aqui, olhando para isso, podemos fazer o quê? O exercício abundante de verificar, cara, esse recurso para mim abunda, né? Então, esse recurso aqui eu disponibilizo. Então, mas não pode ser aquele recurso que é o seu ganha-pão. Tem que ser aquele recurso que abunda para você, tá? Porque se for um recurso que você ganha um pão, ele é escasso. Se ele é escasso, você vai querer negociar, correto? Então, tem que ser um recurso que abunda para você, pode ser tangível ou intangível. A gente começou a trabalhar com esse conceito de piscinas comuns de recursos compartilhados por entre cada projeto, correto? Então, a Agroflorestal está começando a gerar a sua piscina, a Keynote Studios está começando a gerar a sua piscina, correto? A Borderless Money está começando a gerar a sua piscina, enfim. E a gente agora começou a fazer um movimento, gente, de entrelaçar essas piscinas, entendeu? Entrelaçar essas piscinas para fazer ações que dê visibilidade ao protocolo, à proposta do ReRe, e visibilidade para os projetos, né? Os projetos. Bem, dado todo esse contexto, agora a gente pode começar a falar do que a gente veio fazer aqui nesse encontro, correto? A gente vai falar aqui de duas ações. Uma ação de curta duração, no curto prazo, que é a feijoada Safa. Safa vem dessa gíria carioca de ser, né, de ter uma mimolência, etc., mas vem de sistema agroflorestal, né? Sistema agroflorestal. Então, a gente só botou ali a feijoada Safa, que a gente vai fazer como um evento paralelo, né? Como um side event na segunda edição do Ethereum Rio, agora para o final de março, né? E a gente tem o Feijão Amigo, que é uma dinâmica onde todo mundo vai ter oportunidade, inclusive, Renato, os microinvestidores da Leve Investimentos, para descobrir a agricultura, esse tipo de agricultura, a agricultura florestal, né? Os sistemas agroflorestais, aonde você pode entender como é que ele nasce, como é que ele se envolve. Você tem uma relação não só de consumo, mas de prosumo. Você produzir, plantar, fazer manutenção, colher e comer junto. Quer dizer, o conceito de gerar o alimento, não só um alimento saudável, mas o alimento como soberania alimentar, o alimento como moeda, né? Uma moeda forte.
Então, a gente vai ter essa Eu dinâmica do acho feijão. isso que tu tá trazendo, cara, é muito interessante. Para mim, tá? Para mim, como pessoa, como ser humano, é interessante saber a opinião de outras pessoas. Eu acho que eu não sou dono da razão, acho que ninguém aqui é dono da razão. E é sempre bom tu aprender o novo, ouvir o novo e tá. Algumas pessoas podem dizer, pô, Renato é capitalista. Mas não, cara, não existe. Existe que a gente está em um setor, vocês estão em outro e a gente tem que ir se falando, porque acho que um setor só não cresce sozinho. Só cresce como é uma comunidade, quando é uma coisa. Uma união, que é isso que você está fazendo. Só que você fala mais bonito que eu, mas é a união da galera que faz a diferença. Entendeu? Tá certo, querido. Então, vamos aproveitar o seguinte, já que o Renato já deu a dica, vamos fazer um check-in, Renato? Faz o seu check-in aí. A gente está começando o nosso encontro hoje aqui, nosso sync, né? Faz seu check-in, aí você passa para quem você quiser e aí a gente já entra no que a gente vai conversar hoje aqui, tá bom? Vamos lá. Acho que o Renato caiu, né? Então, começa com você, Raman. Vai lá, querido. Bom, estou chegando aqui, atendendo esse chamado, estou sempre curioso para saber o que rola de, de frutífero, né? Sempre esses encontros são muito frutíferos. É um mundo diferente do meu, né? Essa linguagem também é uma linguagem nova e sempre bacana aprender também com isso. É super acho esse trabalho da agrofloresta, dessa consciência regenerativa, de uma cultura regenerativa fundamental. Então, através da música, eu busco também estar resgatando ou ventilando esses valores no meio que eu circulo. Então, basicamente é isso. Estou aqui para somar como for possível e, e curioso também para saber como fazer essa mistura, essa feijoada de uma forma bacana para todos nós. Gratidão. Passa para quem, querido? Pro Diogo. Valeu, mano. E aí, turma, tudo bem? Estou chegando feliz, chegando contente, vindo de uma conversa aí com o pessoal de agricultura urbana de Portugal, indoor, e interessante como que esses conceitos de novos modelos de acesso à terra, né, têm ressonância, sabe, uma, um cuidado descentralizado, novos modelos tão possíveis. As pessoas querem, tem muita gente querendo fazer isso, então estou contente, estou estimulado para a gente movimentar para frente. Vamos lá. Vou passar para o João. Valeu, salve Diogo, salve Atos, salve Marcelo. Então, eu tava gripado esses dias, tô melhorando, tô animado também. Dei uma atualizada no nosso site, vocês podiam lá preencher também depois, né? Não sei como vai ser isso. E tô bem, vou passar aí pro Marcelo. Marcelo? Eu tava tentando achar a janela aqui. Eu tô com várias janelas abertas aqui. Pô, tô aí, assim, eu vim mais para ver mesmo que pé tá a questão da organização da feijoada, até porque talvez eu não esteja aqui na época do evento, e aí eu tô mais para ver, assim, que tipo de contribuição a gente pode dar nessa parte da organização e talvez na parte um pouco do networking com alguns outros projetos. E, Diogo, sobre a agricultura urbana, cara, tem um cara no Rio chamado Oswaldinho, que tem um projeto muito foda mesmo, na área É de um amigo agricultura meu. urbana. É tipo assim, um projeto muito foda mesmo, que é facilmente reproduzido, inclusive eu tô até conversando com alguns investidores para ver se a gente consegue recursos para reproduzir. E eu vou passar para o João. Já foi o João? O João já foi.
Passa pro Renato, que acabou minha bateria, galera. Na hora que e aí, ele botou Renato? para falar, acabou a bateria aqui. Então eu passo para você, Renato. Valeu, irmão. Gente, desculpa aí que acabou minha bateria. Cara, eu tenho admiração pelo nosso irmão aí que convidou a gente, pelo Atos também. O Atos é uma pessoa sensacional aí, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos. Então, tipo assim, eu sou meio capitalista, mas eu admiro e gosto do pensamento diferente do meu. Eu acho que quem pensa igual a mim não, não é bom para mim. Eu tenho que estar com pessoas que pensam diferente, para me entender diferente, para mim conviver melhor com essas pessoas. Então, eu acho essa atitude de vocês ótima. Eu quero contribuir também de alguma forma com essa feijoada aí. Só que eu quero estar lá para comer. Eu já vou estar lá para comer. Gordinho, você sabe como é que é, né? Mas é isso aí, galera. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que para mim vai ser de grande crescimento aí, tanto porque eu sou muito capitalista, tá, gente? Eu não vou mentir para vocês. Só que eu sou um cara que gosta de ouvir as pessoas, gosta de entender. Eu acho que não sou o dono da verdade. Acho que o ser humano é muito complexo realmente. E se ele achar que sabe tudo, ele não sabe nada. Então, eu tô no que não sei nada ainda, estou aprendendo aí e quero aprender com vocês também. Show. Você passa para o Atos, então, né? Que faltou ele falar. Fala, Atos. Ô, Atos, para você, meu amigo Atos. Você está com o áudio mutado. Percebi no meio do caminho. Obrigado. Estou bem contente, não quero demorar muito aqui, quero ser breve. Meu check-in de hoje é, tipo, estou super empolgado para ver essas... Como é que eu posso dizer? Eu vejo a gente como nós, os nós em nós, né? Como a gente fala, cada um de nós é um nó, e percebo a conexão entre eles se concretizando assim de uma forma bem exponencial, eu diria, sabe? Nos primeiros encontros, quando a gente começou a conversar sobre isso, eram menos pessoas de nichos semelhantes, e agora tem muita variedade. Enfim, bora, que tá dando frutos, tá dando resultado. Então, gente, vamos lá. Vamos começar aqui dizendo o seguinte. Hoje a ideia aqui seria a gente dar um mergulho e aprofundar no feijão amigo. A gente vai fazer isso. Mas vamos aproveitar aqui a presença do Renato, que está chegando, e do Raman, para a gente falar um pouco da feijoada safra, em que pé está, tá bom? Então vamos começar dizendo o seguinte: a gente já tem quem vai fazer a feijoada, que vai ser a Cozinha Solidária da Cláudia Queiroga. Ela já passou o custo por pessoa, que é R$ 14,90. Ela já sabe que tem uma piscina comum para feijoada, que para essa piscina comum ela vai ver o que ela vai disponibilizar para a piscina comum, correto? E o que cada agrofloresteiro aqui, né, cada pessoa aqui vai poder disponibilizar para a realização da feijoada. Então, isso já está existindo, correto? Uma das coisas que a gente conversou bastante no SYNC dessa semana, agora, segunda-feira, no início, foi que tinha que ter a música, tinha que ter um ambiente alegre. Obviamente, é uma feijoada, é uma coisa festiva, né? E já que a gente está falando de uma feijoada que vai ser tanto uma feijoada, né, que vai ter um alimento orgânico, mas que vai ser uma feijoada da diversidade, que vai respeitar as tradições da feijoada e, ao mesmo tempo, uma feijoada orgânica, né? Eu pensei que, musicalmente, misturar música indiana com música brasileira, que o Ramon faz de uma forma tão fantástica, maravilhosa, vocês não têm noção, né? Daria um toque todo especial no dia, né? Então eu falei, cara, pode ser você sozinho, pode ser você com a banda, mas chega lá para a galera te conhecer, saber um pouco da tua trajetória, correto? E se possível, ouvir um pouco da sua música. Se você tiver algum link aí, eu posso botar aqui para a galera poder ouvir, enfim. É contigo, tá, Ramon? E dizer o seguinte, ele é uma pessoa super aberta para co-criar as coisas, então a gente vai ter oportunidade também de gerar um ambiente de aprendizagem com ele, né, de entender o que a gente vai estar co-criando como trilha sonora, né, trilha musical para o dia, então nós vamos ter essa oportunidade também, correto? E aí, Ramon, você também vai ter a oportunidade de dizer o que você vai querer disponibilizar, o que abunda para você para a piscina, né, comum de recursos compartilhados da feijoada safra, correto? Agora, como a própria Cláudia Queiroga, você também
vai botar, obviamente, qual é o custo do seu trabalho, né? Qual é o valor do trabalho. Isso aí vai fazer parte de um custeio que nós estamos fazendo, que vai ser direcionado para onde o Marcelo trabalha, que é na Refi Spring, né? Esse custeio vai ser direcionado para lá, porque eles dispõem de, digamos assim, de recursos para quem está disposto a dar visibilidade, né, para esse movimento de finanças gerativas no Brasil e em várias partes do planeta. O Marcelo pode falar um pouquinho melhor daqui a pouco com a gente sobre isso, para vocês entenderem qual é a proposta do Refi Spring, né? Que, aliás, está passando por um momento de fusão, vamos dizer assim, ou de entrelaçamento com a Refi DAO, né? Aí que a gente pode saber dele daqui a pouquinho como é que está isso. Mas antes, vamos escutar o Raman. Raman, então, querido, fica à vontade aí. Se você tiver para se falar um pouquinho de você, de se apresentar, mostrar sua música, e vamos nessa. Bom, pegou de surpresa aqui, não tem nada assim preparado, mas vou falar então um pouco de mim, é isso. Tenho um trabalho, né, sondaluz.com. A música para mim foi minha cura assim nessa vida. Eu me formei como desenhista industrial, design, na verdade, pela EBA, UFRJ. Trabalhei lá na Petrobras em Macaé, terceirizado, mas realmente minha sensibilidade não permitiu eu seguir por questões de saúde mesmo. E fui para a arte porque era o que me nutria uma frase do Joseph Campbell que me marcou muito assim na minha juventude, que é: vá atrás da sua alegria e as portas vão se abrir. Então eu realmente fui atrás, eu identifiquei na música, através dessa abordagem que ele citou, a música orgânica, que é uma abordagem arte-terapêutica de fazer música coletivamente. A gente usa nossos corpos, nossa voz, nossos movimentos para fazer música juntos, sem instrumentos, mas em contato com a nossa natureza interna e externa. E isso para mim foi a minha maior terapia. Fiquei 7 anos nesse coral, um coral de música orgânica aqui no Rio. E isso para mim mostrou que realmente meu caminho era através da arte musical e desse tipo de música que traz para a gente esses elementos de contato com a nossa interioridade. Então, desde então, eu coleciono também instrumentos étnicos, faço uma pesquisa musical de várias partes do mundo. Tô aqui com uma calimba, que é um instrumento africano de contação de histórias, de oralidade, de transmissão do conhecimento. E vou então cantar uma música aqui para vocês, que eu não sei qual é, mas vou começar aqui e vamos ver. Com essa intenção, trabalho também dentro do Sound Healing, né? A intenção é muito importante quando a gente vai cantar. A intenção aí, a física quântica também falando, né? E dentro do campo da espiritualidade, a intenção, ela direciona a energia também, né? Então, vou trazer essa intenção para a gente, que a gente possa estar a serviço do maior, da deusa. Também compartilhar que eu sinto um pouco da falta das mulheres aqui nesse encontro, mas sabendo que tem algumas mulheres aí engajadas, também fico bem feliz. Sou a fina flor que penetra, bem-vindas energias, amor fraterno aplainando nossos corações para receberem a harmonia nessa grande obra da seara redentora. Salve as falanges do amor, excélsios puros seres, divina luz, transmutando toda dor. Esse é o poder curador, luz da verdade que desvela pelo
seu poder curador. Luz da verdade que revela pelo Gratidão pela escuta, pelo espaço, Muito bom. meu querido. Sensacional. Sem comentários, assim. Pessoal, fica à vontade. Quem quiser. Não, muito top, muito top. Sentimento forte na parada da música. Então, aproveitando que eu precisaria saber em relação à data para ver se eu convido o pessoal da banda, né, que toca comigo nesse projeto Canta com Amor, ou se não vai dar para eles. Então a questão da data seria importante assim para eu saber. Tem aí um dos momentos lá, né, da primeira edição, Canta com Amor, surgiu em 2014. A gente resgatou ele agora, esse ano passado. Ela tem acompanhado o Yoga na Glória, um espaço bem bacana de yoga ali na Glória. Glória, né, da nossa jornada. Espero que vocês possam receber. E cantar uma melodia bem bonita. É isso, gente. Só queria dar uma palhinha para vocês perceberem um pouco da banda, né, da galera que toca com ele. É muito legal. Então, Raman, querido, pode ser. Você pode nos passar o custo, né, tanto o seu, individual, quanto da banda. A gente vai incluir ambos, vamos dizer assim, dando essa possibilidade, dependendo do recurso que for liberado, né, por parte do pessoal da Rifai Spring, para ver se é você junto com alguém ou você com a banda inteira que pode estar com a gente lá, entendeu? Mas não antes de você também fazer o exercício reflexivo de saber o que é a bunda em você e de você olhar para a piscina comum da Feijoada Safra e verificar o que você pode estar compartilhando, né? De forma abundante, empática para a piscina, tá bom, querido? Então isso aí também faz parte. Essa é a mesma dinâmica que a gente fez com a Cláudia Queiroga, da Cozinha Solidária, no nosso encontro de segunda-feira agora, entendeu? Não sei se é agora, você pode refletir, aí está dando vida às piscinas, né? Vai estar visível isso, e aí você depois compartilha, tá bom? Então, galera, obrigado, querido. Fica à vontade. Agora vamos saber um pouquinho do Marcelo Silva, meu grande querido amigo Marcelo Silva, do Rifai Spring, dessa fusão com o Rifai DAO. E aí, Marcelo, eu vou te pedir, cara, para você fazer uma explicação um pouquinho mais alargada da proposta, né? Porque está o Raman aqui, está o Renato aqui, eu acho que eles estão, de repente, vão estar ouvindo pela primeira vez, então seria bacana
você fazer uma explicação um pouquinho mais alargada para eles entenderem do que se trata efetivamente. E por que o ReFi Spring é uma das interfaces de cocriação do Re, né? Então vamos lá, cara. Fica à vontade aqui. Galera, basicamente, a ReFi Spring ela surge dentro do ecossistema das finanças generativas, e as finanças generativas são um movimento global de tentativa de criação de redesenho do dinheiro, de forma que o dinheiro ele possa servir para a regeneração do planeta. E isso acontece porque se a gente manter hoje a, a perspectiva mais otimista que a gente tem hoje em relação a ao planeta, daqui a 50 anos, ainda é extremamente trágico. Várias cidades, essa mais otimista é várias cidades desaparecendo, crise migratória de mais 700 milhões de imigrantes e afins. A única forma que a gente tem de diminuir esse impacto seria se a gente criasse um mercado global de descarbonização. E aí o movimento das ReFi vai nesse sentido, da criação de um mercado global de descarbonização do planeta. E isso, é claro, a gente está falando no high level de empresas e tudo mais, porém isso significa também reverter o dinheiro, reverter os recursos, não só dinheiro, mas recursos em geral, principalmente tecnologia, para aqueles grupos e aquelas pessoas que já fazem a regeneração, que são as populações tradicionais, que preservam as florestas, que é a galera da agrofloresta, que é a galera que já tem essas práticas regenerativas. E aí, o movimento das DeFi, então, ele funciona nesses dois lados. De um lado, a criação desse mercado, e é uma questão de market making mesmo, e de outro lado, a questão de gerar o incentivo para que as pessoas que estão protegendo de alguma forma o planeta continuem fazendo isso. Isso é o movimento. A ReFi Spring, ela surge como uma forma de acelerar esse movimento, e principalmente acelerar através das comunidades locais. E aí a gente tem uma diferença entre a ReFi Spring e a ReFi DAO. A ReFi DAO, ela geralmente é focada em empresas, focada em startups e VCs. E a ReFi Spring já é um foco mais em dar suporte às comunidades locais para ter o primeiro contato, ou então lançar sementes de uma comunidade regenerativa naquele lugar. E aí faz isso através tem vários bens públicos que a gente tem, como um kit de construção de comunidade, um kit de evento, framework para evento, como juntar em uma mesma sala essa galera da cripto e galera da regeneração, galera de investimento e tudo mais. E aí tem uma grana pequena que a gente distribui para os eventos, que é algo que vai de $300 a $2.000, que geralmente assim, é pouco se você considerar o norte global, mas no sul global dá para fazer uma brincadeira. E aí, geralmente, assim, a gente teve uma experiência boa ano passado, a gente deu apoio a 28 eventos ao redor do mundo. Na verdade, foi 27 ano passado e 20 aconteceu em janeiro. Só que aí já estava fora da primeira temporada e fora da segunda, então ficou meio ali voando. Mas foi um evento fora, lá na Costa Rica. E a gente tem esse foco no sul global. A gente dá apoio também a eventos no norte global, porém, principalmente no sul global. No norte global, o tipo de apoio que a gente está principalmente é na forma de networking. Por exemplo, a gente teve um evento que ocorreu na França em um castelo. A galera simplesmente alugou um castelo para fazer um evento para discutir finanças generativas. E aí eles falaram, galera, a gente não precisa de nenhum dinheiro de vocês, até porque seria imbecilidade, seria ser muito babaca pedir dinheiro para vocês. Só que a gente precisa da logo de vocês, porque a logo ela tem uma autoridade ali no ecossistema, porque a gente é próximo ao Climate Collective, que é o primeiro coletivo de empresas que se dedica a esse market making. Então, assim, o logo ele traz uma autoridade. Nessa segunda temporada, a gente está se fundindo com a ReFi DAO, a gente criar uma estrutura global para esse ecossistema das ReFi, que vai desde a pessoa que está lá na ponta, fazendo assim, a ação direta mesmo, no chão de preservação do planeta, até o VC. A ideia é cortar todos os intermediários possíveis e fazer com que o fluxo de informação, e aí o fluxo de informação é importante para os investidores, e o fluxo de recursos ocorra da forma mais rápida e eficiente possível. E aí a gente contratou o pessoal da Common Stack para ajudar a gente a incubar nodes locais de ReFi em algumas cidades do mundo. E aí o pessoal da Common Stack está vindo junto, e aí nessa temporada agora de eventos,
a gente vai focar principalmente em eventos que estejam, de alguma forma, alinhados à criação desses nodes. E aí a minha dica na hora de fazer a aplicação, de fazer a aplicação pensando nisso, de chamar, tipo assim, uma diversidade de atores, e não simplesmente uma parte da galera. Porque é muito comum a gente fazer eventos, às vezes, e chamar, tipo assim, a galera tem em volta da gente, mas é interessante para esses nodes, é interessante que tenha a galera das startups, galera do movimento social, galera que está mexendo com a terra, assim, a diversidade de atores e verificar com essa diversidade de atores quais deles teriam disponibilidade de assumir o compromisso de criar um node desse. E aí o que a gente vai fazer vai ser, a partir desses nodes, criar portfólios de investimentos para os VCs. Então, assim, vai ser uma das formas de acelerar e qualificar esse fluxo de recursos do dinheiro que está sendo gerado lá pelos grandes mercados de carbono, crédito de mineração e os 134 trilhões de dólares, que é o que mais ou menos vale o mercado das refi, como canalizar esse recurso diretamente para quem está fazendo as coisas no chão. Porque a gente tem um problema sério hoje no mundo, principalmente com a agenda ESG, com essas palhaçadas todas, onde, tipo assim, empresas e grupos que fazem pouca coisa recebem muito só por ter boas conexões. E a galera que realmente faz as coisas, de fato, não recebe nada porque eles estão ocupados fazendo as coisas e não tem, às vezes, o tempo ou o dinheiro para contratar uma empresa de marketing, por exemplo. Então, o que a gente está planejando é cortar o máximo de intermediários possíveis e aumentar esse fluxo, tanto de informação quanto de recursos. E aí, assim, sobre a aplicação, a dica que eu teria é essa, de fazer logo, porque a gente já está chegando a 40 aplicações, e 2, ter esse foco na aplicação de ser uma semente de um projeto de construção de um node local. E aí, assim, existindo nesse formato, e depois vai ter uma aplicação específica para o prêmio dos nodes, que a gente vai ter prêmios. E aí o prêmio, se eu não me engano, vai ser algo, acho que até $50 mil ou $100 mil, para tipo, agilizar, para acelerar a formação do node. Então, vale a pena fazer essa aplicação. E aí, assim, qualquer dúvida, tem um grupo lá, não sei se está todo mundo aqui no grupo da ReFi Brasil. Deixa eu colocar o link aqui. Aí, assim, vale a pena estar lá, e qualquer dúvida, só me cutucar lá ou perguntar para qualquer um lá, que tem muita gente lá que entende da parada. Na ReFi Spring, hoje são 3 pessoas, então a gente trabalha um tanto. E agora, com a ReFi DAO, a gente vai conseguir descentralizar um pouco. Então, antes era basicamente eu que tomava as decisões sobre quanto mandar para cada evento. Agora a gente vai descentralizar isso e fazer essa decisão junto com o Common Stack e com a ReFi DAO. Então, é importante fazer a aplicação logo e fazer com essa mentalidade de ser a semente, o evento ser a semente para algo, para a criação desse noite. Acho que é isso. Faltou você falar, Marcelo, da ligação do ReFi Spring como interface com a cocriação do Rerê. Cara, eu não saberia dizer muito porque acho que a gente nunca chegou a ter uma reunião nós dois para falar exatamente sobre essa parte. Assim, o que geralmente a ReFi Spring, assim, o que eu posso falar sobre o ecossistema brasileiro é que a ReFi Spring, na questão do ecossistema brasileiro das ReFi, tem esse condão de fomentar assim, a realização desses eventos. A gente teve 2 eventos no Rio, na verdade a gente teve 3 eventos no Rio, a gente teve um evento lá com o Diogo, na escola, eu esqueci exatamente o lugar da escola, mas foi bem bonitinho os alunos, e a gente teve um junto com a Bankless. Então, assim, no Brasil, geralmente a gente faz essa parte de fomentar que o conteúdo esteja no evento e que assim, o evento tem algum tipo de suporte, principalmente a gente faz o papel de promover isso a nível global. Tanto que, assim que assim, acabou a temporada de eventos, eu escrevi um artigo em inglês no site da ReFi Spring, e a galera gringa ficou maluca com a quantidade de coisas acontecendo aqui no Brasil, porque eles não sabiam. Isso só com a primeira parte do artigo.
aí, assim, a gente tem essa missão, assim, específica, assim. E aí, uma coisa, cara, seria muito interessante que o Rerê e as várias outras organizações aqui participantes estivessem na Bitcoin, porque é uma das oportunidades de você conseguir os recursos para financiar qualquer tipo de atividade que produza um bem público. Isso, a gente, na Refi Spring, a gente oferece alguns treinamentos para participar na Bitcoin, porque tanto na Refi Spring quanto no Refi DAO, a gente teve campanhas de bastante sucesso em quesitos de arrecadação. E cara, que o Bitcoin tem uma rodada. Na época da rodada do Bitcoin, eu estava fazendo treinamentos, tipo, 8, 9 treinamentos por dia. Eu começava com galera lá da Índia, ia fazendo, tipo, fuso horário da Índia e tudo mais, até chegar aqui no Brasil. Tipo, é muito gratificante, porque você vê essas coisas, de repente a galera que faz as coisas de fato no chão, regenera e tudo mais, descobrindo uma ferramenta de financiamento, e é bastante cansativo também, mas é gratificante. Então, querido, vamos aproveitar já para bater algumas questões aí, para ficar claro. O Rerê não é um projeto, é uma iniciativa aberta, open source, que vira gerar um protocolo cultural ligado à lógica da abundância e a um marketplace. Esse marketplace é um abundance place, um lugar de abundância, onde todo tipo de recurso gerativo vai estar disponível. Então, isso pode servir também para o Refi Spring e para o Refi DAO. Quer dizer, tanto o Refi Spring e o Refi DAO pode ser interfaces onde cada um tem a sua própria piscina comum de recursos compartilhados. Então, nesse sentido, não é um projeto, é uma iniciativa aberta. Então, essa é a primeira questão importante a entender. E é uma iniciativa que visa justamente fazer um entrelace de vários projetos gerativos Web3 que estão nascendo, que estão gerando seus próprios ecossistemas, entendeu? Então, nesse sentido, o Rerê ele passa a ser esse ambiente que gera a possibilidade de gerar interdependência, entrelaçamento entre vários projetos gerativos Web3, não só no Brasil, mas por todo o planeta, né? Então, aí a gente já pode começar a fazer uma reflexão que tipo de interface o Refi Spring poderia ter na dinâmica de uma iniciativa aberta como o Rerê, entendeu? Porque é diferente. Nesse sentido, o Rerê não está buscando um recurso específico para desenvolver alguma coisa, porque ele está gerando toda uma outra cultura, né, de mercado, vamos dizer assim, uma outra cultura de recursos, uma outra cultura, um outro footprint, uma outra pegada, né, de geração de riqueza, né? Então, é basicamente isso. Mas beleza, obviamente que a gente não precisa fazer essa reflexão aqui agora, até porque a gente vai entrar no ipsis literis de algumas questões aqui. Mas antes da gente entrar no ipsis literis, vamos ouvir o Renato para falar da Leve Investimentos, para falar do Token Leve e da proposta, né, que está tendo da gente entrelaçar o Token Leve numa campanha ou duas campanhas, enfim, com essa dinâmica aqui, né, de repente entrelaçar já com a feijoada Safa, com feijão amigo, etc. Mas vamos primeiro conhecer a Leve Investimentos. Vai lá, querido, fica à vontade. Fala aí, galera. Prazer em conhecer vocês. A música aí do Ramon vai ser top lá na feijoada. Marcelo não vai poder estar na feijoada, vai ser triste, porque queria te conhecer pessoalmente. Cara, interessante aí o projeto de vocês. Cara, o que é a Leve? Por que surgiu a Leve? A Leve, o intuito da Leve é facilitar realmente, não ser uma Binance, não ser essas grandes corretoras, e eu não quero nem ser chamado de corretora. Eu quero ser, a gente está ainda em fase de construção, a gente já fez uma versão beta teste, no final de semana a gente teve 6.000 downloads e 2.000 cadastros orgânicos. Foi milagre de Deus, do universo. E aí a gente viu que o negócio deu certo. A gente quer que comprem cripto em 3 cliques, só que o nosso aplicativo quer juntar o mercado de ações e o mercado de cripto, entendeu? Mas, além disso, a gente quer que o pessoal... Por quê? Hoje, o BTG Pactual, a XP, tudo briga por 5% da população do mundo. Eu quero os 95%, que não tem muito dinheiro, que pode comprar 10, 20, 30 reais de cripto. Na minha comunidade lá, eu falo para a galera, se a gente pensar no longo prazo,
Porque quem compra token, o cara está às vezes interessado em fazer lucro. Só que eu falo, lucro é consequência, galera, da comunidade, lucro é consequência de vários fatores. Quando o nego foca muito no dinheiro, acaba perdendo o sentido das coisas. Eu falo isso para a galera lá também. O dinheiro é consequência de um bom trabalho, é o que vem naturalmente. Então, a Leve, resumindo a Leve, facilitar a compra e venda de cripto. Entendeu? O Token Leve quer trazer isso, essa facilidade. A gente entrou 2 investidores agora, institucional, para a Leve, vão aportar 6 milhões de reais. Então, tipo assim, a gente está conseguindo. Mas a gente estava sofrendo, a gente gastou 2 milhões do próprio bolso e agora está vindo recurso de fora, ainda não entrou na conta da empresa, mas está. A gente está buscando parceiros, tá? Não só parceiro financeiro, parceiro igual vocês aqui. Tipo assim, o Atos é um cara sensacional que ajudou a gente aí a auditar o nosso contrato para ver se tinha muita coisa errada, se não tinha. A gente começou a Certic agora. Eu estou falando, às vezes, algumas coisas meio estranhas aqui para a galera, mas o Marcelo, o nosso amigo, é para o mundo de cripto passar seriedade. No Brasil, cara, token. E eu vou te falar, infelizmente, os caras criam token para levantar 20 mil dólares e sumir. É uma vergonha. Isso o mercado brasileiro faz demais. Então, tipo assim, a gente tem uma estrutura, a gente tem um pensamento, a gente quer revolucionar o mercado de cripto, quer ajudar. Eu tive com o Roger Ver lá no Caribe. Ele também é igualzinho a gente aqui. O cara quer mudar o mundo, o cara quer queimar dinheiro. Ele falou: nada, daqui a 10 anos a gente vai estar queimando dinheiro vivo. Eu falei: cara, ele falou: se tiver ainda dinheiro vivo. Ele entende que cripto é importante, só que ele é muito focado no Bitcoin Cash. Bitcoin para ele acabou, mas a gente pegou a representação do Bitcoin Cash no Brasil, a gente está fazendo alguns trabalhos, mas hoje meu foco total é Leve. Só que eu sei da importância social que é a gente estar envolvida num projeto desse. Eu acho que é hiper inteligente isso, a gente focar tipo assim, numa música boa, numa comida boa, numa comunidade diferente, cara, que, tipo assim, que não discrimina quem é diferente. Tipo assim, porque o meu lado é o lado empresarial é o que mais discrimina as pessoas. Tipo assim, às vezes, por eu não aceitar algumas coisas, o nego me diz: pô, Renato, tu fala que tudo. Falei, cara, fala que tudo é para ser dividido, é para ser compartilhado. Falei, cara, mas tu só cresce na vida dividindo e compartilhando conhecimento. Ah, não. Falei, cara, tu tem que ajudar o próximo. Se você não estiver disposto a ajudar o próximo, que é isso que o meu aplicativo quer. Facilitar para quem de baixa renda, que não consegue comprar uma cripto hoje, porque não entende a Binance, que é complexa, mas é boa de usar, conseguir comprar. Então, resumindo a Leve, é isso aí, galera. Maravilha! Seja muito bem-vindo, Renato. Vai ser um prazer. A gente começa a feijoada com você lá no Com Ethereum. certeza eu vou comer essa feijoada. Aí, Marcelo, pode deixar que eu vou dar um jeito. Eu vou pegar Marcelo pela orelha e ele vai sim, pode deixar. Marcelo é meu irmãozinho mais novo. Deixa comigo. Olha só, a questão é a seguinte, gente. A gente tem agora, hoje aqui, o que vai acontecer é o seguinte: a gente está preenchendo. Eu acho que, diante da informação que o Marcelo passou, Diogo, o preenchimento desse formulário, eu acho que ele pode ser um 2 em 1, tá? O que eu quero dizer? A gente preenche tanto para a feijoada safa quanto para o feijão amigo. Por quê? A gente interliga a feijoada safa como, digamos assim, um evento de abertura, vamos dizer assim, para a experiência do feijão amigo, que vai entrelaçar todos os projetos gerativos do Web3, entendeu? Que aí isso aí vira um projeto de nodo para a ReFi Spring com o ReFi DAO, entendeu? Eles vão entender que não é só um evento, né, como um evento pontual que vai acontecer numa tarde, um dos dias do Ethereum Rio. Esse evento, ele lança a dinâmica, ele dá o pontapé de partida, vamos dizer assim, da proposta do feijão amigo, entendeu? Que aí eu acho que, Marcelo me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que assim a leitura da proposta fica muito mais condizente com o momento do ReFi Spring e ReFi DAO. Né? Então, eu acho que faz mais sentido a gente preencher dessa forma. Mas fala aí, João. É isso mesmo. Mas só lembrando, né, que não é só o feijão. O que a gente está fazendo ali é uma experiência
de manejo de uma área de forma descentralizada, né? Então, a gente vai começar plantando feijão, porque nós estamos em março, outono é o que é tradicionalmente plantado nessa época, uma planta de ciclo curto, que vai colher ali no começo do inverno, mas é um teste, é um piloto para a gente fazer um processo na primavera. Na primavera que a gente vai estabelecer, plantar uma agrofloresta, que aí vai ser mais de uma espécie, vão ser várias espécies, vai ter um planejamento de colheitas aí de 10 anos e mais, né? Então, basicamente, a gente está tentando construir uma ponte entre as pessoas da cidade e as pessoas da zona rural, uma forma de acesso à terra para a classe média. Acesso à terra hoje é quase, né? A gente escuta falar de acesso à terra por quem? Pelas pessoas mais desprotegidas, em vulnerabilidade, né? Ou para quem tem algum dinheiro para comprar uma terra. E a maioria da população que está aí na classe média que gostaria, mas não tem como comprar, não tem como ir acampar numa beira de estrada. Como é que acessa a terra, né? Um jeito vai ser através da nossa comunidade. Então, vai ser isso, vai ser um Rooted Lab, um laboratório enraizado, onde a gente vai realizar esse primeiro experimento do feijão. Então, a gente orçou quanto custa o feijão, quanto custa de cerca, quanto custa de trator, quanto custa de diárias. E estamos agora dividimos isso aí em cotas. Cada pessoa que comprar o NFT vai receber uma porcentagem da produtividade, 5%. Se a gente fizer 20 NFTs, ainda estamos em dúvida se faz 20 ou se faz 40. E esses NFTs têm uma coisa importante, que para onde esse dinheiro vai, né? Ele tem uns royalties que estão indo para fundos que vão financiar bolsas de estudo, treinamento de pessoas que quiserem aprender a fazer agrofloresta, vai financiar mentorias, vai financiar aposentadoria de quem está no campo fazendo isso. Então, um fundo que só vai ser acessado daqui a 20 anos. Então, vai ali uma pequena porcentagem para cada um desses fundos, uma pequena porcentagem para pagar criação de conteúdo. Então, aquele post que a galera está fazendo no Instagram aí sem ganhar nada, a gente vai conseguir, de pouco em pouco, devagar, falar, ó, tá de parabéns, foi um conteúdo muito bem votado, muito cheio de likes, você vai ganhar como recompensa isso aqui. Dessa forma, a gente constrói conhecimento, a gente esclarece as pessoas sobre o que é viver num país tropical, a gente abre portas para colaboração, para criar novas cadeias de suprimento, sabe? Eu produzo açaí, Jussaí, e eu tenho que fazer isso sozinho, e eu tenho que reformar uma agroindústria, eu não tenho a grana. Então, assim, sabe, poxa, a gente podia estar fazendo junto e dividindo. Então, assim, a ideia é começar com esse feijão, começar com essa proposta. Daqui a 5, 10 anos, quem sabe a gente não é parte de um clube de produção de alimento, que a gente colabora com o que a gente tem, de várias formas que a gente pode colaborar, e a gente tem direito, tem recompensas, pode até pensar ali numa tranquilidade, numa aposentadoria, né? E pensando nisso, sistemas de longo prazo. A gente colhe o feijão, colhe o arroz, coisa rápida, mas tem madeira vindo lá no futuro, tem madeira de lei, tem recursos, tem. Então, o futuro, a gente cuida dele agora, né? A agrofloresta é isso, é essa visão, tudo junto. Não é só vender o almoço para pagar a janta, né? Pensar na semana que vem, não, tem que entregar alface, alface, alface. Não, calma aí. A gente faz o alface, mas vamos fazer também uma madeira para a gente construir um telhado, vamos fazer também uma fruta que a gente fica colhendo abacate aqui sem ter que trabalhar, né? Então, a gente quer realmente normalizar isso, trazer esse conhecimento para todo mundo, usando o telefone celular, usando o aplicativo para a pessoa ver, para a pessoa interagir.
e recompensar o engajamento, né? Uma comunidade mesmo. Eu já ia te pedir para você dar o detalhe, você já fez o sobrevoo de uma forma linda, Diogo. Obrigado, querido. Acho que deu para entender, né? O que nós estamos conversando aqui, tá, gente? Nós estamos conversando aqui de gerar uma pegada, matriciar um novo tipo de pegada de riqueza, de geração de riqueza, um novo tipo de entendimento de geração de riqueza, né? Que já nasce descentralizada para distribuída, né? E aí, nesse sentido, a gente está chamando de feijão amigo porque está começando pelo feijão, né? É o início, é o piloto, mas vai chegar lá na agrofloresta no médio para longo prazo, correto? E é uma dinâmica relacional, você vai gerar relação com as pessoas, relação de quem está no campo, de quem está na cidade, entendeu? E aí você começa a gerar toda uma cultura de prosumo, de você produzir, de você fazer um manejo, de você colher junto, você gera você tem uma outra dinâmica com o alimento, né? Você gera uma outra relação com o alimento, que não é só uma relação de consumo, de compra, é uma relação de fomento mesmo, de relação mesmo com o alimento que está sendo ali plantado, né? Para ser colhido. E aí, Renato, eu acho que a Leve Investimentos pode também ter um papel interessante aí. Qual seria o papel? A gente pensou em trabalhar para esse protótipo, esse início de protótipo, com cada NFT custando R$200, a gente está pensando em 10 ou 20 ou 40 NFTs, entendeu? E, de repente, a gente pode fazer uma campanha, a Leve Investimentos pode fazer uma campanha junto com a comunidade, né, de microinvestidores, dando visibilidade para essa oportunidade, para quem quiser chegar junto, né, poder microinvestir esses R$200 e ser parte do nascimento dessa nova matriz, né, de geração de riqueza e economia, entendeu? Então, essa é uma das coisas, é a primeira interface que a gente está pensando em fazer junto com a Leve Investimentos, independentemente do que você ou seu irmão vão querer também se envolver e levar por diante, né? Isso foi uma coisa que a gente... Cara, eu acho interessante aí o que o Marcelo falou, o que o Diogo falou, que a gente, se você parar para pensar, a gente está pensando daqui a 50 anos. Que nego está pensando muito rasamente, muito raso. E, tipo assim, eu quero viver 120 anos. Então, eu vou pegar esse. Tem que ter. O mundo tem que estar melhor, cara. Então, por mais que vocês possam estar pensando que a parada é pouca, que é pequeno, mas se a gente fizer isso uma constância, a gente vai levar isso para outro patamar, cara. E de consciência do próximo. Tipo assim, as pessoas começarem a terem consciência. Cara, daqui a 50 anos, meus filhos podem não ter, meus netos. Então, tipo assim, gerar essa consciência nas pessoas, eu acho que é o primordial. Não, total. Fala aí, Marcelo. Sobre a questão do NFT, eu não sei se todo mundo aqui está ligado, mas a NFTFi criou uma ferramenta onde você pode fazer um staking do seu NFT e receber rewards por isso. E aí, para que serve isso? Para aumentar a liquidez do NFT, né? Já que as pessoas vão querer receber menos recurso agora para ter um NFT que vale mais no futuro, vai ser melhor do que simplesmente vender o NFT e assim, pegar no futuro. E aí, geralmente, o requisito, se eles ajudam nessa parte, né, de conseguir alguma instituição para prover alguma liquidez inicial para o NFT ali, e aí geralmente é pouca coisa, tipo, você coloca $1.000 lá para a galera, e como são poucas pessoas, né, poucos NFTs, e a galera vai recebendo, tipo, alguns centavos por NFT. E aí, assim, à medida que o NFT começa a valer mais, você pode chamar outras instituições para colocar mais grana para aumentar esse reward, de forma que, tipo assim, você vai criar uma demanda pelo NFT que vai fazer com que cada vez mais as pessoas vão querendo comprar e não vão conseguir comprar, porque as pessoas que já têm não vão querer vender. E aí você faz com que o próprio NFT varia mais, e aí se você fizer a montagem de uma quantidade de NFTs extra, você pode usar essa quantidade para poder financiar qualquer tipo de iniciativa futura. Cara, eu acho sensacional a ideia, é uma coisa que a gente não chegou a cogitar. Obrigado, Marcelo. Você já está contribuindo, você já fez a sua primeira contribuição para a piscina comum, essas 2 piscinas comuns aí nesse sentido. A gente não tinha lembrado disso. Mas lembrando que a gente quer proporcionar para quem vai microinvestir, para quem vai adquirir esse NFT, dele poder liquidar pelo menos 50%, eu acho que 50% que você falou do custo do NFT pode ficar nesse tipo de staking, faz o maior sentido.
Os outros 50% é para ele ter a experiência vivencial, né? Aí que entra a dinâmica do Rerê, né? A experiência de vivenciar o campo, de fazer, ver o alimento crescer, entendeu? Então, que é muito importante, né? Mas o que você falou está sensacional. Acho que a gente já pode, de cara, já incluir aí na dinâmica, não é, Diogo? O Atos, eu vou até perguntar para o Atos, está com a mão aberta aí, está mão aberta, mão levantada. Vamos ouvir o Atos. Eu só quero trazer também, lembrar isso, que a gente está aqui falando de alimento, mas a gente está tentando trazer novas formas de monetização também. Então, quem tem o NFT vai também ter direito à visita, a ir lá ter uma experiência, a fazer turismo. A gente está criando esses modelos que podem ser executados também em outros países. Então, nossa comunidade ela não é só no Brasil. Tem muita gente assistindo o que a gente está fazendo aqui para tentar implantar Inclusive na lá. Itália, né? Exato. O Antônio lá na Itália, ele está iniciando um processo idêntico. Exato. Produção de óleo de oliva lá na Itália, sabe? Gente na América Central, chocolate, enfim, coco com wasabi. Assim, a minha impressão é que é isso, está todo mundo buscando uma forma descentralizada de acessar a terra e de produzir recursos, produzir riqueza de forma transparente, honesta, em comunidade, como bens comuns, como bens públicos, né? Diz aí, Alex. Então, eu tô com mau contato na minha câmera aqui, daqui a pouco consigo ligar, mas me chamou a atenção. Primeiramente, obrigado, Marcelo, por compartilhar com a gente essa possibilidade, essa alternativa. O que mais me chamou a atenção nisso assim, a forma como as coisas funcionam em relação ao fluxo das práticas e recompensas por ela. Eu acho que é mais uma alternativa, sim, paralela a várias outras, mas isso também, aí é que tá, o que eu acho mais interessante nesses encontros, no que a gente está fazendo aqui, é que, de alguma forma, a gente está se abrindo um pouco mais do que esses métodos tradicionais, no sentido de facilitar a entrada. Porque quando você me diz que é uma pessoa que é proprietária daquele NFT, ela tem benefícios e que aquele NFT vai valer mais, e aí o fato de valer mais faz com que a pessoa não queira vender ele, para mim, me puxa um pouco dessa lógica, a lógica atual do sistema financeiro, do mercado financeiro baseado na especulação, enquanto que o que a gente está abordando aqui é uma coisa mais difundida, distribuída, descentralizada e com uma grande abertura, uma grande permeabilidade para novos membros, vamos dizer assim. Então, eu acho que é ótimo como um estudo de caso, como uma referência para a gente se inspirar. E acho que pode ser mais um dos braços, mais uma das alternativas. Porém, o que mais me chama a atenção aqui, o que eu acho que é uma coisa assim latente, é essa possibilidade, essa permeabilidade para dar oportunidade para mais pessoas e fugir um pouco do mercado especulativo baseado no, assim, valor baseado na especulação, sabe? Porque aqui, quando a gente fala de agrofloresta, eu fiquei assim super fascinado quando o Diogo começou a me explicar um pouco dessa relação de ROI, retorno sobre o investimento. Quando a gente fala de retorno sobre o investimento numa agrofloresta, cara, é muito, como é que eu posso dizer? Ela é um sonho no mundo financeiro, sabe? Assim, quando uma pessoa pega do mundo financeiro o retorno sobre o investimento a longo prazo, se a gente pegar assim, o que a agrofloresta nos retorna a longo prazo, seria um sonho em termos financeiros, porque à medida que o tempo passa, aquela agrofloresta vai continuar te rendendo resultado, te rendendo retorno, à medida que o custo e a manutenção fica menor. Então, assim, como é que eu posso dizer? Só para finalizar, acho sim muito importante a gente abordar todas as alternativas, porém, aqui eu acho que a gente pode fazer uma coisa ainda melhor, sabe? Eu acho que é um pouco isso, uma coisa de já ter um retorno e ela não ser baseada na escassez, mas sim baseada na abundância. E isso até parece um pouco confuso no início, mas depois das primeiras colheitas, a gente vai vendo isso ficar um pouco mais claro na nossa mente, sabe? Enfim.
Maravilha, muito bom, Atos. Cara, exatamente o que você acabou de comentar que me veio à cabeça, e interessante você já ter feito o comentário, né? Mas eu acho que a questão da gente, de repente, fazer um experimento de 50% do NFT, né? Ter essa dinâmica ligada à escassez, vamos dizer assim, esse tipo de escassez pode alimentar a abundância, entendeu? E vice-versa. Então, a gente tem tanto a dinâmica relacional abundante acontecendo, quanto a dinâmica acumulativa, especulativa, vamos dizer assim, acontecendo ao mesmo tempo. Porque esse híbrido, a gente está vivendo um híbrido, né? Dessas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, cabe bem. Mas vai, o Renato está com a mão levantada. Fala, meu querido. Galera, queria pedir desculpa a vocês, eu tinha reunião marcada às 5 horas. O cara tá me chamando aqui, eu vou ter que entrar lá. Mas qualquer coisa, depois a gente faz um resumo aí. Valeu, galera? Prazer conhecer todos vocês. Espero estar presente na próxima aí. Obrigado, Valeu? Renato. Valeu, um abraço, meu irmão. Um abraço. Obrigado aí pela presença, querido. Muito Que bom. isso, rapaz, um privilégio. Seja bem-vindo. Então, gente, continuando aqui, a gente vai ter, então, eu acho que a gente vai fazer um orçamento só, né? Que vai estar sendo encaminhado por Refi Spring, mas que a gente também pode encaminhar para a galera da Leve, mas quando a gente encaminhar para o Renato da Leve, a gente vai encaminhar de uma forma diferente, ou seja, uma oportunidade de microinvestimento para a comunidade da Leve, né? E, de repente, para o próprio Renato e o irmão, de repente, querendo chegar junto na feijoada, enfim, se envolver de outras coisas. Nesse sentido, Ramon, a gente vai precisar do seu custo, tá, cara? Individual e da banda, para a gente poder botar isso juntos, correto? É isso, galera. A gente teria que conversar aqui hoje. Eu não sei se seria o caso a gente agora, indo para o finalzinho desse sync aqui, né? A gente aprofundar um pouquinho mais com relação à dinâmica do Feijão Amigo, para entender os prazos, as datas, as questões envolvidas, né? Ou se a gente aproveita a presença do Raman e entende um pouco melhor como é que é essa dinâmica de se envolver com a música orgânica, de co-criar essa dinâmica para a Feijoada Safa. Por onde vocês acham que é mais interessante a gente direcionar o fluxo, né, final do sync de hoje aqui? Eu vou aproveitar, me antecipar e dizer que eu acho que a gente deve focar na Feijoada Safa, porque ela tem um prazo anterior. Quando a gente fala do Feijão Amigo, a gente tem mais tempo para lidar. Eu acho que seria mais vantajoso focar no que está mais próximo, na deadline mais próximo. Minha opinião. Claro, querido. Então, beleza. Se todo mundo concordar aí, vamos explorar essa dinâmica. Raman, querido, fala um pouquinho da dinâmica do processo da música orgânica. E, querido, eu tenho certeza que você ouviu muita coisa aqui que você ficou meio boiando, né? O que é NFT, né? Que história é essa? Enfim, a gente vai. Eu me coloco à disposição para a gente conversar sobre isso, para a gente, né, te passar um pouco, para você se aculturar um pouquinho melhor. Mas fala um pouquinho da dinâmica da música orgânica e como é que a gente pode, cada um de nós aqui, qualquer outra pessoa, pode se envolver no ato de cocriação da mesma, seja antes, durante e depois, né? No caso do dia, porque isso tudo vai fazer parte da experiência da Feijoada Safa, né? Então, fica à vontade aí. Bom, a música orgânica ela é uma abordagem de criar música junto, só que queria entender que você se convidou para fazer uma apresentação musical ou uma vivência, que a música orgânica ela é uma vivência onde todo mundo participa junto, enquanto que a apresentação musical com a banda é outra coisa, né? Então, só para eu esclarecer. Eu sei que os tempos, né? O tempo da música orgânica, para ser uma coisa uma vivência realmente rica, né? Ele não é curto, né? Até onde eu sei. Você está falando aí de 1 hora, 2 horas, está falando de uma coisa do gênero, né? Isso. Ao mesmo tempo, inicialmente o que havia sido pensado é uma apresentação musical mesmo. Mas eu te pergunto, haveria, né, para isso também virar uma vivência para cada um de nós aqui? De repente, entendeu o que eu estou falando? Antes mesmo da feijoada acontecer, não necessariamente durante a feijoada ou coisa do gênero. Pode repetir? Eu não ouvi o que você falou. Antes, para o pessoal entender, para ter uma experiência de música orgânica com você anterior, né, a feijoada,
E aí na feijoada tem apresentação musical. Eu pensei em algo do gênero, assim. Bom, no momento eu não estou com nenhum grupo ativo de música orgânica, então não tenho assim um convite para oferecer para antes desse evento da feijoada, mas também podemos criar alguma coisa nesse sentido. Não sei se eu entendi direito, mas basicamente é isso. É um processo ali na hora que a gente vai oferecer algumas vivências, né? Conduzir alguns jogos. A ideia da música orgânica é sensibilizar a gente através dos elementos da música, que é ritmo, melodia e harmonia, para a gente alterar estados de consciência através da música. É realmente a função original da música, que nem as tribos fazem, é a gente, através do pé no chão, através do corpo, a gente acessa estados alterados de consciência num ambiente de acolhimento, de não julgamento. É bom ter um espaço bom, assim, amplo, né, que a gente possa se movimentar. Então, dependendo do número de pessoas, não é em qualquer lugar, de preferência também num ambiente mais silencioso. Enfim, estou só jogando aqui alguns elementos desse trabalho, enquanto, de repente, no final da apresentação, a gente pode fazer uma roda, eu trago alguma coisa assim, como uma degustação. Acho que pode ser uma possibilidade, juntar as duas coisas. A gente faz a apresentação musical com essas músicas de rezo, pontos de umbanda, músicas de várias tradições, dentro dessa linha da espiritualidade, né, que é o trabalho do Canta com Amor, que é músicas de várias tradições, músicas étnicas, religiosas, e no final a gente pode fazer uma breve vivência ali no fechamento. Geralmente a gente fecha o trabalho com todo mundo em roda, de mão dada, e a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. Show? Então é isso, querido. Acabamos de co-criar aqui, então é isso, basicamente. Tá? Se você conseguir nos passar exatamente o que tipo assim, não esquecendo que é bacana ter no que tange aos batuques, a batucada, por ser uma feijoada, né? Ter um destaque aí também forte, no sentido de ser uma coisa alegre, dançante, também vai ser importante, né? Para combinar, né? Com a própria dinâmica da feijoada em si, né? Vai ser importante. Ok. Então tá. Ok, entendido. E outra coisa, você vai ter a experiência, Raman, de receber, de ser reconhecido e receber NFT, depois eu explico o que é isso. Aí você vai ter que abrir, você vai ter que ter uma carteira, né, uma wallet de Web3, eu também, a gente pode fazer isso junto com você, entendeu? Para você também ter essa experiência, correto? Para você também ser incluso, né? Se sentir incluído na dinâmica de Web3, entendeu? Então, vai ser importante. Ok, valeu. Gente, uma outra perguntinha. A gente tinha posto também de pensar nessa feijoada, e eu acho que, nesse sentido, o trabalho que o Marcelo faz vai ser muito importante, embora vai ser um evento paralelo, um side event, a segunda edição, né? Seria legal a gente ter uma diversidade de pessoas lá, desde o Renato, do Leve Investimentos, chegando junto, né, de uma comunidade tradicional, convencional de mercado de cripto, mas que já está com abertura para repensar, né, outras coisas, e pensando quem que seria interessante estar presente lá com a gente também, porque a gente vai fazer da feijoada um lançamento, né, não só do Feijão Amigo, mas do feijão, a partir do Feijão Amigo, com todos os outros projetos, né, que são interfaces de cocriação do Rerê, né? O Knot Studios, né, com Triteus, o Borderless Money, e daí por diante. Quer dizer, então, vai ser uma plataforma, a feijoada é uma plataforma de lançamento desse sentido, né, da proposta do Rerê como protocolo cultural, capaz de entrelaçar, né, todo tipo de projeto regenerativo de Web3, né, criar essas piscinas comuns de recursos compartilhados a partir da lógica da abundância e gerar essa microeconomia, né, de recursos gerativos local, né, para facilitar a materialização desses projetos, né? Então, aí eu pergunto, alguém dos que estão aqui já pensaram
que seria interessante a gente convidar? Essa é uma pergunta, né? Para além do que nós já imaginamos dos ciclos passados, uma outra coisa que o Diogo havia falado era de se cobrar para estar presente, quer dizer, tem um custo, né? Um custo para estar presente, correto? Um valor, né? Você, para estar presente lá, teria um valor. Isso continua de pé? É uma coisa que a gente vai levar adiante? A gente vai, de fato, criar um NFT só para isso? Quer dizer, para quem quiser se fazer presente, poder microinvestir, comprar aquele NFT para se fazer presente? Como é que está esse pensamento com relação a essas duas dinâmicas no que tange a feijoada assada? Eu acho que uma coisa interessante a pensar sobre cobrar a entrada e a relação disso com o NFT é que tem que gerar demanda, né? As pessoas teriam que se sentir incentivadas a pagar para estar presente. E aí algo tem que ser oferecido para as pessoas nesse caso. Que no caso seria não só a vivência, uma pequeninha, uma microvivência em música orgânica, experimentar, né, uma feijoada típica, tradicional, com uma orgânica ao mesmo tempo, seria conhecer, né, os emergentes projetos de ReFi que estão nascendo no Brasil, a partir de um protocolo cultural como o Rerê. Quer dizer, dá para a gente elencar uma série de coisas aqui que vão atrair as pessoas para se fazerem presentes. Também para as pessoas poderem fazer um tipo de networking para falar dos seus projetos, enfim. Não sei, Marcelo, a gente pode enumerar uma série de questões. A questão é se faz sentido a gente cobrar uma entrada. Essa é a minha pergunta principal. Cara, eu acho que faz muito, porque afinal de contas as pessoas vão estar trabalhando e vão estar, assim, quase todo mundo que vai estar lá, o Diogo mesmo, vai ser um dos que mais vai trabalhar, porque ele vai, assim, produzir todo o insumo a ser consumido, né? E todo mundo que está organizando também, enfim. A não ser que se consiga um patrocínio do evento através, tipo assim, de algo, assim, alguém que, não, vamos pagar vocês para fazer o evento. De resto, teria que gerar riqueza de alguma forma. Então, na opinião do Marcelo, faz todo sentido. Acho que do Diogo também. É bom a gente ouvir o Atos, o João e o Raman. Você também, Raman. Bom, estou chegando agora, eu achei que o evento ia ser cobrado mesmo, mas não sei de nada. Assim, sem que o evento gere qualquer tipo de receita, queria queria duas coisas. É a possibilidade de pessoas sem nenhum tipo de alinhamento com a ideia ou nenhum tipo de interesse na ideia queiram ir, e aí pode acabar tirando um pouco do alinhamento do evento, né, com a ideia de remuneração e afins, porque a pessoa vai estar lá sem nenhum tipo de compromisso. E dois, a questão das pessoas que estarem trabalhando no evento, de fato, trabalharem sem receber, né? Isso. Bem, eu entendi, mas eu acho que o alinhamento, o alinhamento vai depender do grau de visibilidade que o evento vai ter, correto? Assim, a gente pode dar visibilidade para aquelas pessoas que a gente sabe que é interessante se fazerem presentes. Então, tem uma ligação com o grau de visibilidade, vamos dizer assim. A questão do Rerê, o Rerê ele tem a capacidade de estar envolvendo tanta gente que a gente liquefaz o custo fica muito pequeno, né? E é possível a gente fazer o evento acontecer sem que tenha um patrocínio major, vamos dizer assim, para fazer acontecer. E todo mundo se sinta remunerado, vamos dizer assim, recompensado pelo que fez, né? Tanto que, por exemplo, quando eu falei para o Raman fazer um exercício, né, do que ele pode compartilhar para a piscina comum de recursos compartilhados, ele vai fazer o exercício ainda de entender o que é a bunda e o que ele pode disponibilizar. Agora, independentemente disso, tem um custo, né, digamos assim, do trabalho que ele faz como músico, etc., junto com a banda. Quer dizer, esse custo pode estar sendo absorvido por alguém que, por exemplo, possa disponibilizar recurso, como, por exemplo, o Renato da Leva Investimentos, pode disponibilizar recursos para poder pagar. Então, quer dizer, independentemente da... O que eu estou falando, Renato, Marcelo? A gente consegue gerar um framework onde, dependendo do quanto as pessoas se engajam, quantas pessoas compartilham,
um pouco da abundância, a gente não fica dependendo menos de bilheteria para ele acontecer. A gente não precisa estar cobrando. A minha pergunta vai um pouco por aí. Afinal de contas, nós estamos fazendo exercício, né, de dar vida a um protocolo cultural que tem exatamente essa finalidade, de gerar um abundance place, um lugar de abundância, todo tipo de recursos gerativos. Essa que foi a minha pergunta, entendeu? Mas vamos lá, se a gente considerar de cobrar, né, de ter uma tiquetagem aí, qual é o valor que vocês imaginam que seria um valor que poderiam fazer presente? Então, eu acho assim, que a gente tinha pensado em ter 50, fazer feijoada para 50 pessoas, talvez 60, né? Aí eu acho que é o caso de orçar, né? A gente já fez orçamento com a Cláudia, cozinheira. A gente tem que orçar, eu acho, um custo que eu acho que vai ser importante aí é as embalagens biodegradáveis, questão de talheres e tal, e principalmente o transporte dos ingredientes do Rio de Janeiro para a Cláudia lá, feito uma semana de antecedência, que a gente tem que estimar, né, e botar nesse orçamento. Então, eu acho que a gente poderia, talvez, fazer agora. Se a gente vai juntar com isso o custo do plantio do feijão, né, que é uma ideia legal, eu não tinha considerado isso ainda, né, mas aí, pô, aí eu acho que a gente tem que entender e pensar como entrelaçar. Assim, a pessoa que compra um ticket para feijoada pode ter direito a ganhar uma porcentagem de feijão, receber na casa dela, receber uma colheita, entendeu? E ser convidada para o plantio de primavera, né? Eu acho que é legal. É uma coisa que eu queria fazer, não estava encontrando muito como, e talvez essa seja uma das formas, assim. Ou seja, a gente ainda não fez o exercício de entender, havendo bilheteria, né, havendo custo de ingresso, qual seria o valor desse ingresso, correto? No meu entendimento, galera, tem a ver assim, na minha visão, tá? A gente primeiro tem que exaurir, no bom sentido, né, o que cada um de nós aqui, fora os que não estão aqui, vão disponibilizar para a piscina comum, tanto a feijoada safa quanto o feijão amigo. Por exemplo, eu próprio tenho condições de estar disponibilizando logística de transporte, por exemplo. Uma das meninas que chegou aqui no primeiro SINC, ela se disponibilizou para fazer o transporte dos alimentos. Quer dizer, então, só aí, porque para ela isso não é um custo que pesa, isso é um custo que abunda para ela, é uma facilidade que ela tem. Então, só aí a gente já está, entendeu o que eu estou falando? Aí já está batendo custo aí, a gente não precisa de ter recurso monetário, criptomonetário na mão para viabilizar isso, por exemplo, entendeu? E evidentemente, eu também entendi que o João que está aqui, o Pedro, por exemplo, que também é agrofloresteiro, também vão estar disponibilizando alimentos, né, para a cesta, o que precisa fazer para a feijoada. Então, tudo isso também abaixa o custo, entendeu, gente? Então, o exercício que eu estou sugerindo para nós aqui é o seguinte: vamos primeiro entender o que vai estar sendo disponibilizado para as duas piscinas, né, feijoada safa e feijão amigo, né, em termos de logística, recursos monetários, insumo, material, tudo vocês possam imaginar, que a partir daí a gente tem uma noção real da necessidade ou não de se cobrar ingresso, entendeu? Porque, de repente, com um recurso que pode potencialmente vir do Refi Spring, esse recurso já complementa o que falta para a gente poder viabilizar a feijoada. É isso que eu estou querendo dizer. Entendi. Agora, se a gente juntar as duas coisas, então aí vem a possibilidade, interessante a ideia de cobrar ingresso como forma de vinculação de passaporte para o cultivo descentralizado, para a gestão descentralizada daquela área. Então, a pessoa vai
e eu acho importante ter o NFT por isso. A pessoa vai poder ser parte daquele grupo que vai acompanhar o que vai ser feito lá naquela área, vai ter as recompensas que a gente tinha falado, de poder visitar, de poder estar lá, né? E vai ter um desconto para o cultivo de primavera. Então, se a gente juntar as duas coisas, e o que que acontece? O valor daí, se a gente juntar as duas coisas, o valor desse ticket teria também royalties para o fundo de aposentadoria, para o fundo de bolsa de estudos, para o fundo de... Então, a pessoa ia estar comprando não para pagar os custos do evento, mas para dar apoio para a comunidade enraizada aí, sacou? Então, é uma visão, uma construção interessante que eu acho que a gente podia trabalhar nisso, né? Nem Então, que seja, isso aí. acho interessante cobrar, nem que seja, tipo, sei lá, $5, só para que a pessoa que compra, ela se sinta compromissada a, a estar ali presente, a participar das dinâmicas e não ser só um consumidor, sabe? Porque tem a questão de que quando você vai num lugar sem nenhum compromisso, você... E aí a questão dessa cobrança, e aí talvez é, pode ser uma cobrança e pode ter uma oportunidade para a pessoa, se a pessoa realmente não tiver dinheiro, porque a gente sabe que assim, a vida não está fácil para ninguém no Brasil. A gente pode considerar, tipo assim, a pessoa se inscrever como voluntário para ajudar. E aí já diminui ainda mais os custos, aí, enfim. E aí, tipo assim, e a pessoa ia lá, tipo assim, custa $5. Se a pessoa quiser dar os $5, ela dá. E aí quem vai pagar $5, vai ter um compromisso. Porque geralmente em side evento de cripto é de graça. Então, se o evento custa $5, a pessoa, quem vai ter escolhido realmente estar ali, vai ter compreendido o evento. E a pessoa que quer ir e não tem essa grana, vai poder se inscrever como voluntário e participar como voluntário. E ajudar no evento de alguma forma. Eu acho que seria bom a gente fazer isso no sentido de para ter assim para manter um alinhamento do evento mesmo. E também para as pessoas poderem experienciar o dinheiro dela e dividir em royalties para É, certos fundos, né? é Deixar bem isso. claro isso, que isso também é Sim. uma Pô, isso experiência aí inédita, seria massa né? ter isso nos cartolinas, tá ligado? Desenhado, É, assim, tipo assim, você colocou dinheiro aqui, olha o que que ele tá fazendo. E fazendo esses tá. desenhozinhos. E tem uma outra questão também, é, além da questão do voluntariado e tudo mais, a gente pode distribuir, sei lá, umas 10, 5 entradas gratuitas para, tipo assim, pessoas que... Ou criar um sistema de adoção também. Tipo assim, pô, você tá vindo? Se você pagar, tipo, $2 a mais, você paga a entrada de uma outra pessoa. Enfim, eu acho que é legal brincar com a DeFi nesse sentido. Brincar com o experimentalismo financeiro nesse sentido, para integrar a pessoa nesses elementos, ela tendo dinheiro ou não. Porque se ela for voluntária, por exemplo, ela vai ajudar o evento, ela recebe ali algum tipo de bonificação, NFT, alguma coisa do tipo, e assim, ela está integrada, sem gastar dinheiro nenhum. Se a pessoa tem dinheiro, pode gastar, ela vai lá, gasta e se integra também. Agora, o que não vai acontecer nesse caso seria uma pessoa assim, ir aleatoriamente. Porque $5 é barato demais para a pessoa esperar um open bar, DJ, rooftop, Copacabana, coisas assim. E é caro demais para a pessoa ir só pela onda. É, a realidade do Rio, que você está falando, né? Sim, na realidade do Rio. Então, olha só, eu acho bacana, a gente pode experimentar com isso sim. Eu até ousaria dizer que o preço poderia ficar entre $5 e $10, assim, ao pensar alguma coisa aí de $8, ou a gente trabalhar com algum número, o número 7, por exemplo, que é um número interessante, né? Trabalhar com $7, alguma coisa do gênero. Mas gostaria da ideia da gente experimentar, né? Fazer um exercício, né? Lúdico com relação a formas de microinvestir ou
ou de valorizar, né? Valorar o evento e valorizar a presença, correto? Da pessoa. Só que na dinâmica do RE a gente não chama de voluntário, a gente chama de co-criador, né? Então ele vai estar se inscrevendo para co-criar também, para colocar a mão na massa, para fazer parte. Ele vai estar visualizando o que ele pode disponibilizar para a piscina comum, enfim. Tem essa dinâmica também. Cara, eu gostei. A gente pode evoluir isso de forma assíncrona, tá? Eu acho que o que o Marcelo colocou aqui faz muito sentido. Tem um Miro board ali, né? O Diogo e Atos, que a gente pode estar evoluindo no Miro board ali, todas essas questões, né? É, é isso, eu acho que a gente já conversou bastante hoje aqui, deu para entender direitinho o que nós estamos falando. Surgiu a ideia de integrar, né, a feijoada safa com o feijão amigo, e direcionar isso tanto para a Rifai Spring quanto para Leve Investimentos, né, para que eles possam avaliar de que forma eles podem estar chegando junto, de múltiplas formas, né? E é isso, vou agradecer aqui a presença do Raman, querido, seja bem-vindo, tá? E seja bem-vindo de forma constante mesmo, para que você faça parte efetiva da cocriação dessa proposta aqui. E vamos fazer uma rodadazinha de check-out aqui, galera, para a gente poder fechar. Vamos nessa. Quem quiser começar, fica à vontade. Agradeço aí o convite também. É muito bacana sempre nutrir dessa rede de início de movimento e conhecer pessoas interessantes. Assim, achei incrível tudo que foi compartilhado aqui, essa visão de mundo emergente, assim, me cativa muito. Então saio nutrido e vou checar agora aqui com o pessoal a questão do orçamento e já te envio, tá, Vinícius? Gratidão, abraços. Passa para quem? Pro Marcelo. Eu tô indo para uma outra reunião agora, de um outro projeto que eu participo, e depois pedalar aí para a missão aí de perder 14 quilos até o final de fevereiro. Essa correria aí. É nóis, eu vou passar pro Diogo. Aí, foca que vai. Então, valeu, galera. Obrigado aí, foi muito boa a conversa, muitas novidades, um grande aprendizado e estou bastante confiante. Vamos que vamos. Vai lá, Atos. Gente, obrigado por tudo. Eu acho que é isso, estamos evoluindo bem, estou contente com o desenrolar. Passo para o João. João, você podia finalizar o seu check-out mostrando o que você desenvolveu no Rerê, só para a galera ver. João? João, você está aqui com a gente? Acho que o João não está aqui com a gente, né? Gente, eu vou compartilhar o link do Rerê, né, que ele já evoluiu lá na plataforma do KikoChat, para a gente, de repente, desenvolver essas piscinas lá, em vez do Discord, tá? Então, João, já que você está ainda com a gente, que a gente vai... Ah, ele está aí. Pronto, vamos lá. Contigo, fecha aí, querido. Cara, eu acabei de receber uma ligação, aí eu estava acompanhando até essa ligação, peço desculpa aí. Então, não sei o que você está falando. Acabei de chegar. Você mostra o que evoluiu no KikoChat em termos de... Imaginei que fosse isso. Então, vou compartilhar a tela e vou mandar o link, porque já está pronto. Vamos usar aqui. Espera aí, Marcelo, entra aqui na comunidade também. É porque eu pedi o Uber aqui. Já tô indo Então, entrar. tranquilo. Valeu. Obrigadão aí Então, tá, o Atos aqui, ele entrou, né? O que acontece? A gente já tem uma sala do Zoom, que o Ricochet ele fornece uma sala do Zoom, né? Então, como a gente já tem, eu botei o link aqui como se fosse uma aba, porque dá para conectar o Canva, né? Então, dá para acessar o Zoom aqui e dá para a gente ter um stream isso aqui vai ser traduzido ainda esse mês, tá? E aí o calendário tem que criar um calendário do Google, de repente, para facilitar, para a gente integrar com o KikoChat. Isso ainda falta fazer. Tem que vir me passar, de repente, o, o admin de um calendário para a gente usar junto. A gente pode somar no calendário
Aí que tem os projetos, né? O agroflorestal, eu tentei colocar o Twitter, ele não aceita integrar aqui. Eu criei, de repente, um link, o Diogo, se tiver de algum site ou lugar que possa botar aqui para gente integrar. E aí, o que também tiver, se você puder mandar, eu vou abrir aqui porque fica melhor. Aí eu posso colocar aqui. Aí tem um Keynote Studio, né? E aí também tem como colocar outras abas, né? Para a gente poder desenvolver outras coisas nos projetos. Bota eles, mano. Não te ouvi aqui. Botou no Studios, não no Keynote. Keynote Studio. O Econave também abre aqui e tudo. E aí tem, por exemplo, o Feijó da Safra. Eu não botei nada ainda aqui. Tem que botar, de repente, a gente bota já o nosso projeto. O que a gente for produzir de link para nossa Feijó da Safra, já pode colocar aqui. A gente sabe o que está acontecendo. A gente pode trabalhar de forma, como se diz, assincrônica, né? Quando surgir assim, pô, tentou na missão de fazer tal coisa, a gente pode se alinhar por aqui também. Mas é isso, eu botei uma de os conhecedores aqui, por enquanto só tem 4 pessoas, então acessem, se registrem. E esse aqui pode ser nossa central de mergulhos. Falta feijão amigo, né? Falta piscina feijão amigo, não é isso? Tá aqui também, eu botei a mesma coisa aqui. Tem que mexer. E aí outra coisa, Vini, é da gente, de repente, o Atos, ele, pô, é bem sagaz, pessoa que queira, assim, de repente, utilizar mexer aqui, né? Tipo, programar. Isso aqui é muito fácil, tipo, eu posso compartilhar com você mesmo, com mais alguém, para a gente configurar o que está sendo apresentado nesse site, né? Questão de links que estão sendo usados, sendo desenvolvidos, a ideia, de repente, seria ter umas pessoas-chave para ter esse link, poder mudar quando precisar, incluir coisas, né? Dá só uma olhadinha aqui, mostrar aqui como está o fórum, para eles verem, de repente, o potencial da ferramenta, né? Aqui a gente já tem 158 pessoas. Na página inicial, a gente utiliza a sala do Zoom do Kikochete, porque, no caso, aparece, no caso, as pessoas que estão online, né, também aqui. A gente botou nosso registro de reuniões aqui já na primeira página também. O calendário tem um calendário do Google. Então, quando as pessoas criam o evento, eles adicionam no mesmo calendário de forma integrada. A gente utiliza esse calendário. Vamos ver aqui, tipo, acho que é o nosso evento, o projeto, a gente estamos criando o segundo fórum aqui. E aí tem os grupos de trabalho. Eu botei, no caso, a própria plataforma, aquela que eu queria compartilhar com vocês, dentro aqui do grupo de trabalho. Então, a gente podia, de repente, abrir uma autogestão aqui, uma organização, uma aba de organização e botar coisas assim, sabe? Que a gente trabalha junto na própria ferramenta, sei lá. Tá. Porque acho que é isso. Aqui tem os mapeamentos da nossa região. Beleza. Queria complementar, João? Então, quero saber o que vocês acharam. Aí, ó, Root Club, maneiro. Acho que a base está aí, né? A base está colocada. Agora vamos melhorar essa interface aí, enfim. Vamos botar link, vamos botar o descritivo das coisas, para que as Eu pessoas vou possam adicionar aqui. olhando o criativo, né? Que estão dando vida às duas piscinas, né? Feijão amigo e feijão da safra, entendeu? Então é isso. Valeu, João. Então, queridos, é isso, basicamente. Você queria comentar alguma coisa, Atos? Não, então, sim, mas é rapidamente, é só porque eu queria agradecer o João por
por essa iniciativa. A gente já tinha conversado a respeito. É legal o Kikochete, porque ele já integra recursos de software que a gente já usa, tipo tabelas do Google, sabe? Então, muita gente já se organiza pelas tabelas do Google e eu achei bom essa alternativa porque já integra o que as pessoas já usam. Mas ainda vai ser necessário a gente sincar, assim, um a um, eu e você, para eu entender um pouco melhor, assim, como é que eu posso ajudar nessa parte. Só isso. Vamos marcar eu, você, Atos e João. Quem quiser chegar junto, o Diogo, enfim, a gente pode dar uma olhada juntos e já alimentando. E a gente tem que gerar um convite para as pessoas estarem ali, né? Gerar um convite, um form. Eu acho que a gente tem a oportunidade de estar gerando um convite na forma de um form também, para que as pessoas entendam do que se trata esse ambiente, né? E qual a relação dele com a cocriação do Herrera. Porque a gente não vai deixar de usar o Discord vai continuar usando, né? A gente vai continuar usando o Discord. Então, gente, é Posso isso. aproveitar só falar mais uma coisa, Vini? Uma novidade aqui, que eu acho que só o Diogo sabe, eu já mintei, já criei os POAPs para a feijoada safra. Então a gente já tem lá uns 100 POAPs criados e eu acabei de criar um Google Form aqui e estou fazendo essa automatização para as pessoas que forem no evento vão receber um link exclusivo para mintar o seu POAP. Então essa parte já está encaminhada. Maravilhoso. Já vão plasmar isso ali no Kikochate do Herrera, né? Galera, então é isso. Show de bola. Mais uma vez, Ramon, muito obrigado pela presença, querido. O nosso próximo Sync é segunda-feira, tá? Agora, 8 horas, tá bom? Segunda-feira agora, 8 horas, o nosso próximo Sync de cocriação. Até lá, eu acho que nós já vamos ter trocado muita coisa, eu acho que a gente vai ter fechado os orçamentos de tudo, já vai ter encaminhado, a gente já vai ter evoluído bastante, tá? Então é isso, cara. Muito feliz aqui, né? E vamos nessa. Uma boa noite, quer dizer, uma boa noite para todo mundo hoje, um bom final de tarde, uma boa noite, né? E a gente vai se falando, tá, gente? Valeu! Valeu, galera. Valeu, gente. Obrigado pela presença de todos. Forte Até abraço. mais. Valeu, galera.